Controle judicial de políticas públicas. Esse é um tema que temos enfrentado com bastante frequência, academicamente falando. Claro que, a bem da verdade, é um dos temas do momento e talvez permaneça assim por longo tempo. A verdade é que se pode dizer que este tema é um tema muito ligado a países como o Brasil, países subdesenvolvidos e que não têm, evidentemente, a respeitabilidade necessária àquilo que a própria Constituição determina, assim como diria Conrad Hess. Nessa ideia da força normativa da Constituição, avançando um pouco mais, o que nós perceberemos é que em países de primeiro mundo, esses debates não acontecem da forma que enfrentamos aqui. Quer porque lá a judicialização da saúde, da educação e de outras tantas garantias constitucionais sequer são travadas da forma que travamos aqui. De fato, quando o Poder Executivo deixa de cumprir a sua missão e o Legislativo também, competirá, desde que provocado, ao Judiciário se manifestar. Infelizmente, o controle judicial nasce da omissão de determinado partícipe da estrutura estatal. Omissão essa que, por vezes, é inconstitucional e que atinge diretamente a vida das pessoas. E é nesse ponto que nasce a figura do controle judicial de políticas públicas. Veja que estou falando de controle judicial de políticas públicas e não de ativismo judicial. Já pensei no passado que o ativismo seria um caminho. É bem verdade que não é. Hoje em dia, um pouco mais maduro, percebo que o ativismo pode trazer muitos malefícios e poucos benefícios na sua forma de implementação. De outro lado, a judicialização da política, ou ainda o garantismo, como dizem outros, podem ser caminhos utilizados para chegarmos à mesma finalidade. Fato é que o resultado final, feliz ou infelizmente, será o mesmo. Quando o legislador deixa de legislar, por exemplo, sobre a estrutura de demarcação de terras indígenas, competirá ao Supremo, desde que provocado, e foi o que aconteceu em Raposa Serra do Sol, definir algumas regras, que serão válidas até que haja norma. Da mesma forma, quando o Poder Executivo deixa de implementar uma política pública como saúde, educação, moradia e outras tantas, o Poder Judiciário poderá ser provocado e, nesse caso, terá que decidir, porque não tem em seu favor o non-liquid como possibilidade de atuação. Há de decidir, decidirá. Por vezes acertará, por vezes não. Como humanos são e humanos somos da mesma forma. Ainda avançando um pouco mais sobre esse tema, um tema muito instigante que tem levado aqui a constantes debates no nosso programa de mestrado e doutorado, de fato, o nosso problema do ativismo ou da judicialização ou do controle é efetivamente um problema que talvez não passe tão cedo. Quer porque, em muitos dos casos, as opções governamentais e dos demais poderes simplesmente não atendem àquilo que o cidadão aguarda. Fato é que o tema merece debate. Esse é um primeiro vídeo, uma primeira reflexão sobre esse importante tema. E como disse aos amigos, já fui defensor do ativismo, hoje com certeza não mais. Hoje, muito mais, de um controle judicial de políticas públicas participativo, que deve observar aquilo que a sociedade necessita, aquilo que os cofres públicos detêm, aquilo que as entidades representativas informam, para que haja uma decisão pensada no senso coletivo do que seria possível fazer. É evidentemente irracional também determinar o cumprimento de uma política pública sem olhar para a ideia da reserva do possível, muito embora o mínimo existencial esteja presente. Portanto, talvez uma das formas de controle mais adequadas no nosso tempo seja a do controle dialogado, para que haja uma decisão que atenda aos interesses da sociedade, atenda aos interesses da Constituição e que também não coloque o poder público em uma situação de impossibilidade de cumprir com o seu dever.